porra, ela acaba sendo só um... Eu acho que o grande investimento que o mundo inteiro tem que fazer é a educação. Aí sim. Educação, Concordo. cara, o racismo existe por causa da educação. Por falta Não, de pô, mas o educação... Dom Bertrand falou que não tem racismo. Ah, é verdade. O vice-presidente Isso também no Brasil, falou. no Brasil. No Brasil. No Brasil, graças a Deus. É. Né? Por causa do Fábio de Mello. Que ele foi um cara que Que educou... educou ao povo. Mas você vê a questão, por exemplo, da educação, a falta de educação é que provoca racismo, a violência, o sexismo, Com certeza. a perseguição às minorias. Cara, então a agenda do mundo é educação, cara. E que pode trazer mais educação que a internet. Eu sou de um tempo... Só o Igor, padre Fábio de Mello. mas você aí está querendo já apelar para os meus instintos mais primitivos. Tá. Mas eu concordo. homoafetivos. Eu acho que a Não, internet é a principal cara, ferramenta, eu sou de uma época que para você importar um livro, levava 90 dias. Hoje você pode assistir aula, você pode aprender. Cara, é uma janela para o conhecimento fantástico. Sim, hoje você tem aulas com os professores em Harvard dando de graça pra você pegar no YouTube ali. O que você quiser. Antes você tinha que passar em Harvard pra ter uma aula dessa. É verdade. Não, hoje você aprende qualquer coisa, você pode fazer neurocirurgia, operação de fimose, aprende a consertar geladeira. Você aprende a voar nos Flight Simulator da vida. Exatamente. Você aprende o que você... As coisas mais bizarras que você imaginar, tem no YouTube. Então a gente tá numa perspectiva otimista, né? Pro futuro aí. Só a gente só precisa aprender a usar essa ferramenta, Eu né? acho que sim. Parar de morrer afogado no Oceano Eu acho que tem que haver uma certa... por exemplo, as plataformas, né? Google, Facebook, as principais plataformas são empresas privadas. Empresas privadas, elas têm um objetivo, que é o lucro. Tudo bem, não há nada errado com o lucro. Né? Agora, a lógica do lucro, às vezes, ela não tem simetria com os interesses da sociedade. Então, a sociedade, de alguma forma, ela tem que também ter os seus interesses defendidos, porque senão você vai ficar sempre na mão dos algoritmos das grandes plataformas. E as grandes plataformas, o objetivo delas é maximizar o lucro delas para remunerar os seus acionistas. Tudo bem, qualquer empresa é assim. Só que elas têm um poder que jamais na história da humanidade nenhuma empresa, nenhum empreendimento teve, cara. Isso é verdade. E outra coisa é o algoritmo. O que é mais... Qual é o patrimônio mais precioso hoje? São os dados. Uhum. Então o algoritmo sabe mais sobre você, sobre mim, sobre o Monark, sobre o Jean, sobre todo mundo, certo? Que nós mesmos. Que nós mesmos. O algoritmo, ele consegue armazenar dezenas de milhares de características suas, Igor. Se eu te trancar numa sala 3 anos, você não vai fazer 3.000 características suas. Do teu genoma ao carro que você gosta, aos sites que você frequenta, qual é a tua pasta de dente, ele descobre tudo. Ele sabe mais que você do que você mesmo. E, ao mesmo tempo, ele pode te manipular. Pode mesmo. Isso a gente consegue enxergar de forma clara de algumas maneiras. Por exemplo, quando o algoritmo te coloca para conversar só com as pessoas que concordam com você. Isso é uma das maneiras. A outra maneira ele sabe... por exemplo, se tivesse um celular aqui em cima da mesa, ele estaria ouvindo essa conversa. E se a gente falar, como a gente falou de piroca, quando você chegar em casa, ele vai te oferecer umas pirocas de borracha. Com Coca-Cola zero. Com Coca-Cola zero. Pra caralho. Porque muita tem que dar uma lubrificada, né? lubrificada, Não, na mas- garganta, na hora de se chupar a piroca. Eu não tenho nada contra o Zuckerberg, contra o Sergey Brin, o Larry Page. E até eu acho que o Sergey Brin e o Larry Page são caras mais razoáveis. Esses caras são de qual? São da Alphabet, do Google. Entendi. Do Google. Eu acho que o Zuckerberg é um cara mais complicado. Tanto que ele Egocêntrico? bastante. Você conhece o Harari, Noah Harari, que escreveu Sapiens? Não, conheço a obra. Pois é, ele chamou lá para conversar com ele o Harari. Tem no YouTube. Ele não deixou o Harari falar, bicho. Parece eu com vocês aqui. Não deixou os caras falar, pô. Não deixou. O Harari é um cara, para mim, dos maiores pensadores vivos, né? E o Zuckerberg lacrando ali, mandando onda para cima do Harari. O Harari, cara, que é, porra, magrinho, baixinho. Ele parece meio ali o Jean. Entendi. Já só não é baixinho.
O João é fraco, eu pensei que o cara era forte pra caralho, que o cara é mó massa. Manda pra caralho, manda, né? quem manda é forte, cara. Não, mas ele tem a faca, né? Quem tem a faca tem a razão. Sim. Ele é forte aqui na cabeça. Tu não viu a espada que tá ali, ó. Tem uma espada ali muito grande. Cara. Verdade. Quando a gente apronta, ele tira a espada. Pra fora. Tu já viu uma conversa do Jack Ma com o Elon Musk? Não. Jack Ma, depois assiste. É tão engraçada quanto é que você tá descrevendo aí. É quando o Elon Musk percebe que o Jack Ma, que é um bilionário, dono da Alibaba chinês, é um completo idiota. É um burro pra caralho, assim mesmo. É engraçado, dá pra ver que ele é realmente burro. Por quê? Como que dá pra ver que ele é burro? Assista. É uma discussão, por exemplo, o Felipe Neto. O Felipe Neto, se você olhar sobre certos aspectos, ele de burro não tem nada. Não. Ele é um cara sagaz, mas ele é um cara oportunista. O Luciano Huck é a mesma coisa. O Luciano é um cara oportunista. Ele não é um cara sagaz, mas ele não... eu digo, porra, se ele quisesse mesmo ser presidente da República, por que ele não era candidato a deputado federal para ver como é que funciona a política no Brasil? 1, 2, 3 vezes, para ver lá, porque na história do Brasil, se você não conhece o Congresso, você não governa no Brasil sem conhecer o Congresso. Aí o cara vai lá com a Angélica para subir rampa, descer rampa, aí o vice dele, que se for Paulo Artung, ó, vai montar na caças dele. Não ia ser o Moro? Pode ser o Moro também, mas o Moro também não manja. Não manja, ele não tem nada de político. Tem que conhecer a política. A política do Brasil é um caso à parte, eu sei, mas a boa ou má política, você tem que conhecer a política. Você tem que lidar com aquele congresso lá. Você não vai, esse não é o congresso dos meus sonhos. Então foda-se. Foda-se, não vai acontecer nada. Com certeza. Você tem que lidar, cara, você tem que estabelecer, ó, eu tenho um padrão aqui, um perímetro, isso aqui eu não faço. E denunciar na massa, ó, esses caras do Centrão estão querendo isso e aquilo, estão querendo o ministério para botar lá os apaniguados dele. Então, denunciar na massa, quer dizer, eu não estou conseguindo governar por isso, e não fazer acordo, né? Pois é, né, cara? Eu sinto um pouco de falta dessa porra também, mas é porque eu imagino que até hoje a gente só teve gente com o rabo preso. Não teve também ninguém disposto a perder o poder. Ela fala assim, tá bom, vocês não vão deixar fazer, então eu me demito. Pau no cu de todo mundo aqui. Mas aí Monarca, assim, eu tenho... Agora saiu o livro do Obama. Eu acho que Barack Obama foi um estadista. Eu acho que o Bill Clinton foi um estadista. O livro dele, Minha Vida, My Life, e do Barack Obama também, eu já li alguns trechos. Não existe nada de errado em ser político. Quer dizer, o que é ser político? Político é um cara que trabalha uma função pública. Que você pega um conjunto de pessoas, uma sociedade, uma cidade, um estado, um país, de um jeito e deixa ele melhor. Esse é o que devia ser. Não, mas é isso, política é isso. Através do quê? Porra, o Monark pensa do jeito, o Jean pensa do outro, o Igor pensa do outro, o Marcelo pensa do outro. Ele vai organizar as pessoas num interesse comum. Vamos tirar as nossas diferenças, vamos ver o que nos une aqui. Quais são os problemas? Como é que resolve? Entendeu? Ninguém no Brasil não conheço ninguém da extrema esquerda, da extrema direita, que diga assim, porra, a educação no Brasil é boa, é joia, não é problema. Não, a educação... Mas na hora de juntar... ninguém se move. Ninguém se move no sentido, não, vamos parar de gastar dinheiro com besteira e vamos gastar dinheiro com educação. Vamos, mais do que gastar, vamos todo mundo... Por exemplo, no Japão, o cara quando se aposenta, ele vai ajudar na escola pública, ensinando as crianças a... Por livre e espontânea vontade. Por livre e espontânea vontade, para ser útil. Para ser útil. Sabe? A escola, na minha opinião, a escola pública tinha que ficar aberta assim, tipo, 7 dias na semana, no final de semana, é clube. Um centro comunitário. Centro comunitário com clube, churrasco, jogo de futebol, jogo de xadrez, biblioteca. Campeonato de cosplay. Por que não? À noite, aula para adulto, funcionar 24 horas por dia. E aquela comunidade ali que cuida, que pinta, que faz a manutenção, que cuida. Porque eles dão valor à educação de verdade, né? Exatamente. Não, eu acho que o problema do Brasil, cara, o povo que a gente tem é muito bom. O problema é o que eu chamo na nossa upper class. Eu não chamo elite porque vão pensar que eu sou o Lula. Mas a upper class, né? Que a nossa upper class manda os filhos estudar em Harvard, em Cambridge, o cacete. E aqui, os jovens, as crianças, principalmente de escola pública, não têm acesso a nada. Você vai formar teu filho em Harvard para depois comandar um país que é feito de zumbis?
de pessoas que não sabem fazer um óculos rabo. Não é porque não queira. Não, porque as pessoas sabem que a porta de saída para a dignidade, para a cidadania, para vencer na vida, para se realizar, para ser feliz, é o estudo, é a educação. Para homem, para mulher, para gay, o problema é que esse lance aí da educação você não dá voto, né? Porque só vai dar resultado daqui a 20 anos, porra. Essa questão, acaba que no Brasil é tão deformado, porque tem um artigo muito interessante, né? No Brasil, viver no Brasil é para profissional. Mesmo. Se o pobre no Brasil for bobo, ele morre. Eu fui no ano passado, eu fui de ônibus do Rio de Janeiro até Lima, acompanhando a torcida do Flamengo, e eu fui com a galera que, porra, mais dura, mais fodida que pode existir, e convivendo 24 horas literalmente com essas pessoas, né? E eu fui professor do Mobral, né? Eu fui professor em favela de alfabetização. Cara, tem alguma coisa que tu não fez, cara, nessa vida? Eu não comi a sua bunda ainda. Agora são 9. Não, mas ainda tá cedo, calma. Só depois da meia-noite. Tem que esperar tudo isso. Amanhã eu vou pegar o avião cedo. Não. É a regra sexual do Igor, vai julgar o cara. Porra, não, vou adiantar o relógio. Mas, não, o que ele tá falando... Cara, não, o povo brasileiro, ele sofre muito, cara. Tá falando do ônibus, cara. Eu convivendo com as pessoas, conversando com as pessoas, que assim... Cara, o cara não conseguiu ser aceito na aeronáutica. O cara serviu na aeronáutica, mas ele queria se engajar na aeronáutica. Ele não conseguiu, o cara estava deprimido. Né? Um cara da classe média não quer ser exército de jeito nenhum. Não quer. Para ele é uma saída da vida dele, para ter uma profissão. Ele quer uma oportunidade. Uma oportunidade. As pessoas querem oportunidade, Guido. Sim. Elas querem estudar. Mas, pô, você vai estudar numa escola que não tem a menor condição. Que não vai te ensinar o que você precisa aprender. Essa é uma questão já hoje que serve para todo mundo, para a escola americana, para o Dante Alighieri, até a escola aqui da freguesia do Ó. Porra, hoje a grande dúvida que a gente discute isso, eu participo dessas discussões, é por que as pessoas têm que aprender e de que forma? Por exemplo, eu acho que o game é uma coisa extraordinariamente pedagógica. Também Com certeza, me ensinou inglês, por exemplo. Não, várias coisas, não. Estratégia. Você sabe que na Amazon tem várias rotinas de trabalho na Amazon são feitas através de game. O cara trabalha jogando. Interessante, não sabia. Na Amazon tem isso, essas rotinas. Você pode... O cara pega um livro didático hoje e compara com um bom site, um bom programa no YouTube. Cara, você aprende muito mais um jogo. Sim. Um jogo de etapas que seja sobre corpo humano, seja o que for. Sim. E o bom é que o jogo faz o cérebro ligar mais no conteúdo. Ele cria caminhos dentro do cérebro. Isso. Não, ele vai além. Porque ele associa as informações ao jogo, à estrutura do jogo, entendeu? Aí o jogo, ele... Sabe aquele negócio de palácio mental que os caras falam? Se você quiser aumentar a sua memória, você tem que criar um palácio mental, que é uma casa que você imagina sempre, ela é sempre a mesma casa, e aí você, dentro do quarto dessa casa, você vai associando memórias, e é assim que você quiser lembrar de coisas, você entra na sua casa mental e vai entrando nos quartos, e aí você vai meio que abrindo as gavetas dos armários do quarto e resgatando suas memórias. Funciona assim com o jogo. Pelo fato de um conteúdo estar associado a uma fase do jogo, na estrutura do jogo, quando você for buscar uma informação, o seu cérebro vai buscar a estrutura do jogo para encontrar a informação. Não sei se fui muito longe nisso. Não é interessante não, mas assim, na verdade, o jogo, quer dizer, dependendo da dinâmica do jogo, ele realmente abre a tua cabeça. O jogo é aquela mesmo, tem jogo legal, tem jogo que não é tão legal. E tem jogo que é para diversão mesmo. Mas jogo que é para dar tiro. Que são para diversão, eles ensinam, de certa forma, alguma coisa. Ensinam. Porque o jogo, ele é um exercício, ele trabalha alguma coisa. É um problema que ele dá para o seu cérebro. Então você toda vez está resolvendo algum problema. E quando você resolve um problema, você tem que necessariamente acessar ferramentas cognitivas do seu cérebro. Então você fortalece essas ferramentas. O problema do digital é que talvez ele que tem duas maneiras da gente pensar, né? Rápido e devagar. Então, eu acho que o digital, ele provoca muito o pensamento rápido e provoca pouco o pensamento lento. Eu reparo muito lá com os meus companheiros lá da Flox e tal. Então, vejo que essa geração dos 20 e poucos anos, eles têm uma forma de pensar mais horizontal.
Então eles sabem muitas coisas sobre muitas coisas de uma maneira muito fluida. Isso é importante, isso é contemporâneo. Já a minha geração, ela é uma geração muito vertical. Sobre algo específico. E o que é legal é a troca. Assim, outro dia eu estava falando lá sobre Noel Rosa, compositor brasileiro de música popular, morreu com 26 anos em 1900. Eu comecei a falar de Noel Rosa, morreu tuberculoso, eu comecei a mostrar umas músicas dele. Porra, os caras ficaram ligadaços em Noel Rosa. Quer dizer, não é um choque de geração, assim, porra, os velhos são babacas e caretas, não. Particularmente, eu prefiro conversar com os coroa. Também. Não, normalmente os flows rendem mais. Quanto mais... Vocês conhecem a XXSW lá em Austin, no Texas? Eu frequentava isso antes da epidemia. E a última, que teve em março do ano retrasado, a grande conclusão era o seguinte, que quanto mais avança a tecnologia, quanto mais avança a revolução tecnológica, mais importante é nós, principalmente, que trabalhamos no mundo digital, a gente cultivar o conhecimento em ciência social, psicologia, filosofia. Quanto mais a gente discutir, conversar, discutir no bom sentido, é isso. E, inclusive, com os diferentes. Eu me interesso mais por conversar com a pessoa que pensa diferente de mim do que pensa igual. Porque com esses caras então vão ficar só... O que você vai ganhar com quem já pensa o que você pensa? Sim, mas encontrar, mas sem paixão. Sem aquela coisa, você não pensa igual diferente. Sem lacrar. Então, não, cara, eu quero te ouvir. E eu quero que você me ouça e, porra, de repente eu estou errado. O Keynes dizia isso, quando eu estou errado, eu mudo de opinião quando eu percebo que eu estou errado. Então, cada vez mais, eu acho que quem está ligado no mundo digital, quem está escutando a gente, prestar atenção nessa questão o que a gente chama de ciências sociais, sociologia, antropologia, psicologia, isso cada vez vai ser mais importante, inclusive para quem trabalha e vive no mundo digital. E isso que a gente está fazendo aqui, bater papo, conversar, isso é essencial para a nossa espécie. Sim, o ser humano. Eu argumentaria que foi isso que desenvolveu toda a nossa sociedade de cultura até o momento. Isso. Foram as reuniões na fogueira, foram as pessoas contando história, trocando informações, foram isso que foi fomentando uma base cultural que permitiu a gente atingir tecnologia absurda. Não, claro, mas ao mesmo tempo vai ser aí que você está. Você não pode achar que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. Porque tem todo esse mundo abstrato, o mundo da arte, das coisas intangíveis, né? A própria arte, né? Examinar um quadro, ver um filme, ouvir uma canção, uma poesia, sem viadagem, mas trocar sentimentos. Claro. Essa coisa de é uma conexão humana. A conexão humana. A gente sentir identidade de tribo. Né? Eu fico pensando uma coisa. Com a pandemia, você vai ser obrigado a criar, por exemplo, alguns protocolos mundiais de saúde. Vai. Entendeu? Tem muita coisa mudando vai já. Ter muita coisa. Você vai ter que ter uma governança mundial para várias coisas, inclusive saúde. Eu acho que educação também. Mas como é que você vai fazer uma governança? Como é que você vai ter protocolos mundiais para educação e saúde sem desrespeitar as culturas locais? Porque é muito importante você respeitar a cultura local, né? Que faz que dá identidade a você. Eu sou meio cético em coisas globais, para ser sincero. Tipo, isso aí um pouquinho. Claro. Em organizações globais. Eu sou cético justamente pelo ponto que você está falando aí. Porque é muito diferente cada civilização, cada povo, cada cultura. E aí sempre quando você tem uma organização central que dita uma regra para um todo, ele normalmente... ele se descola desse todo e acaba ficando meio burro. Não, mas aí você já está vindo... aí eu entendo o que você está falando, eu concordo. A questão é que você já está pensando uma solução. O que eu quero dizer é o seguinte, que os problemas, que cada vez mais os problemas que a gente tem que enfrentar são complexos. Sim, e são globais. São globais e complexos, sim. E tem que ser enfrentados. Agora, a gente tem que reconhecer, para muitos desses problemas, a gente ainda não tem uma resposta. Para alguns não vai ter tão cedo. Aquecimento global, por exemplo. Quando você resolve um problema, né, aparecem mais dois. É assim que o conhecimento anda. Acho que a vida é assim, até na minha vida. Agora, se chega um cara que, o Igor vai resolver todos os seus problemas, isso todos, né, o problema da previdência privada é babaquice, né, eu vou resolver de uma pernada. Cara, aí que é essa enganação. Desconfia, né? Os problemas são complexos, foda, tem que enfrentar. Senão, sabe o que vai desaparecer, vai morrer enquanto espécie, vai desaparecer. E a gente precisa também
precisa começar a sentar, especialmente os caras que discordam dos outros, pra tentar resolver o problema, caralho. Porque o que a gente tem hoje é só um cara... Um vomita uma verdade, o outro vomita outra verdade. Cada um no seu lado, não, cada um no seu canto. combinar uma regra geral do jogo. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, né, o mundo... Além da Segunda Guerra Mundial, você ainda tinha a chance, estava na Europa, fugia para o Brasil, né? Fugia para algum lugar. Hoje não dá para fugir para lugar nenhum, porque o Covid está espalhado. Mas, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que teve, os países todos se reuniram em São Francisco, na Califórnia, e fizeram uma conferência mundial que fundou a ONU. Pensei que fosse quando legalizaram a maconha. Também poderia ter. Não, mas entre várias coisas. Combinou uma série de regras comuns para que os países, então, tivessem um foro mundial, que a ONU, Nova York e tal. E uma outra reunião realizada em Bretton Woods, uma cidade chamada Bretton Woods, que é lá na Costa Leste, que combinou também como é que ia funcionar a economia global. Só que isso foi há 70 anos atrás, mais de 70. E o que o mundo mudou, cara... Eu sou de 58. Quando eu nasci, tinha 4 bilhões de habitantes no mundo. 62 anos depois, a gente já está passando de 8 bilhões. O mundo mudou totalmente. Inclusive, tem esse problema demográfico, tem que resolver. Tem que parar de crescer a demografia. Então, eu acho que os países tinham que se reunir mais uma vez. E, bom, agora temos que rever o plano. O plano agora tem que mudar. O mundo mudou, não dá para viver com a cabeça da ONU. É complexo, Monark. É foda, muito foda.